A menina chorava ao se casar com um homem já velho, mas seu segredo foi revelado durante sua noite de núpcias e chocou a todos. Um casal com 2 filhos viviam nos arredores de uma cidade chinesa, em um bairro de baixa renda. Eles eram indigentes e seus pais estavam sempre trabalhando. Mas a família foi forçada a viver em extrema pobreza, porque simplesmente não havia dinheiro suficiente para qualquer coisa. E as crianças cresceram para serem trabalhadoras e bem-sucedidas em sua formação acadêmica. Endeavor Zhao Chu, a filha, foi premiada com a bolsa de estudos para participar da universidade e depois encontrou trabalho em campo. Ela já havia alcançado a idade de 25 anos, mas a jovem nunca casou, porque poucos indivíduos escolheriam casar-se com a filha de uma família pobre. Assim como era difícil para ela, também foi difícil para o irmão dela, que também foi incapaz de casar-se, porque ele não tinha os meios financeiros suficientes para manter a sua família. Depois disso, houve um incidente que pegou os pais de surpresa. Eles foram abordados por um idoso de 60 anos. O homem lhes apresentou uma proposta extraordinária, a de que ele desejava se casar com sua filha. O tempo inteiro a família ficou surpresa quando ele revelou seu sobrenome para eles. Ele era o empresário mais rico da cidade já há algum tempo. Os pais infelizes estavam completamente sem saber o que fazer. Torturados pelas dívidas e necessidades, foram forçados a dar-lhe sua filha em troca de dinheiro. Mas para um novo tão velho, poucos momentos após, a conversa com o convidado inesperado terminou. A mãe e o pai entraram em contato com a filha e lhe disseram toda a verdade. Zhao ficou sem palavras quando percebeu o quão velho ele realmente era, o que somente a fez se sentir mais assustada ao saber que ele era a pessoa mais rica da cidade. A jovem chorava amargamente enquanto pensava sobre sua situação infeliz. No entanto, em seu coração, ela concordava com a postura de seus pais e de sua família, que sabiam que estavam lutando e perdendo a batalha contra a pobreza todos os dias. Este casamento tinha o potencial de mudar suas vidas para sempre. O ato de Zhao beneficiaria não apenas seus pais, mas também seu irmão, porque algumas das famílias teriam desejo em se aproximar da família incrivelmente rica se eles soubessem disso. Apesar do fato da jovem ter chorado a noite toda, ela concordou na manhã seguinte. O dia da mulher encontrar seu noivo chegou. Zhao estava cheia de pavor enquanto ela esperava a chegada de seu futuro marido. De fato, as rugas e a corcunda do noivo a deixaram ainda mais desanimada no início, mas ela acabou se acostumando com isso. Os noivos estavam se preparando para o seu casamento e o velho, que ainda era um cavalheiro, visitava sua casa regularmente. Os dois conversavam por horas e a noiva ficou surpresa com o fato de que o noivo nunca se aproximava muito dela e mantinha sempre uma certa distância que a deixava perplexa pela estranha ocorrência. Ela também se surpreendeu pelo fato de o senhor, já idoso, gostar de ler e manter um alto nível de atividade física ao longo de sua vida. O tratamento com sua noiva era sempre delicado e atencioso, e em tudo que ele fazia, ele sempre agia com a sua futura esposa com muito respeito. Zhao foi pega de surpresa pensando que o velho não tinha apenas despertado nela uma profunda consideração, mas também sentimentos verdadeiros por ele, que iam surgindo à medida que o dia do casamento se aproximava. A noiva começou a mudar de ideia e seu humor melhorou. Ela se tornou muito mais relaxada e contente. Embora ela fosse casar-se com um homem que não estava no auge da força física, ele era inteligente, atencioso e cortês. E além disso, ele é extraordinariamente rico e está disposto a ajudar a toda a família. Isso era mais do que uma jovem pobre podia querer.
Zaun derramava lágrimas no dia do casamento. Apesar do fato de que era o seu primeiro casamento, ele foi inundado de conflitos de emoções, que era difícil para ela conciliar a enorme diferença de idade entre eles. A festa foi vibrante e cheia de sabor. Ela estava apreensiva com a noite do casamento, mas seu marido saiu do quarto para ir ao banheiro e não voltou por um longo tempo. Depois disso, Zhao começou a se preocupar. Mas depois algo aconteceu que ela não estava preparada e ela foi pega completamente de surpresa. A porta do quarto foi aberta por um homem jovem, atraente e magro. A mulher estava aterrorizada ao ponto de se esconder sobre as cobertas. Seu coração estava batendo freneticamente em seu peito quando o homem caminhou até ela e a beijou. Zhao estava pronta para gritar alto quando ele abruptamente falou. Saindo sem fôlego das cobertas e em choque, ela reconhecia a voz como sendo a de seu antigo noivo. Mas que estratégia brilhante acabou por ser essa? Quem fez aquela maquiagem habilidosa? Um artista tinha trabalhado nele por bastante tempo, tempo suficiente para transformá-lo de um adorável jovem para um homem idoso. Ele era o herdeiro de uma enorme riqueza. Meninas reuniam-se aos homens ricos e atraentes, mas ele desejava se casar com alguém que fosse mais preocupado com sua alma do que com sua fortuna. Então, um dia ele entrou no escritório onde Zhao estava trabalhando e se apaixonou pela adorável senhorita. Ele a rastreou e fez o seu caminho para sua casa. Ele notou que ela estava planejando se casar com um homem idoso por uma questão de ganho financeiro. No entanto, ele reconheceu na menina uma verdadeira disposição e ele decidiu fazer um experimento surpreendente com ela. Ele revelou seu esquema sinistro para a noiva logo após a cerimônia de casamento. Ele caiu aos seus pés, ajoelhou-se e implorou à sua esposa que aceitasse seu pedido de desculpas. Ela foi pega de surpresa, mas ela também estava loucamente feliz, que parecia como se uma família verdadeiramente amorosa tivesse sido criada por mágica. As pessoas não podem ser julgadas apenas baseadas em sua aparência. É necessário fazer um esforço para ver a alma em todos. Se você compartilhar o bem, quase certamente ele virá de volta para você. Julgar os outros revela mais sobre você do que delas. As pessoas gostam de julgar os outros sempre. Quando começarem a julgar, dê um passo para trás e lembre-se disso. Se você é honesto consigo mesmo, você pode provavelmente conseguir conectar-se aos outros. O exemplo a seguir é de como agir quando uma mãe está tentando lidar com aquelas crianças que estão se comportando como animais. Ajude-as. Eu me sinto melhor do que criticar uma mulher que parece estar lutando mais do que eu. São seus deveres como mãe. Se olharmos somente o superficial, podemos ser facilmente iludidos pelas aparências. Lembre-se de que as aparências enganam. Imagine como se fosse uma pessoa popular, com aquele lindo automóvel e muito dinheiro que a fez se sentir melhor, mas que por dentro é uma pessoa horrível e ciumenta. Olhe para aquele cara falso e desagradável que anda sempre sorrindo. Eu gostaria de estar sempre satisfeito o suficiente para sorrir também, mas desde que eu seja, não sou eu que vou rotulá-lo de falso ou que está vivendo uma fraude. Não julgue os esforços das outras pessoas com comentários como: olhe para aquela gorda na esteira. Não há nada de errado em tentar mudar, dar o seu melhor. Diminuir os outros não o fará grande. Você também pode conhecer alguém que é inteiramente seguro de si mesmo e que, no entanto, rotineiramente critica brutalmente a maneira como os outros agem. Nossas avaliações mostram nossas falhas, nossos medos. E nossas falhas geralmente acontecem porque avaliamos duramente nós mesmos. Aqui está algumas coisas que podem ajudar a modificar esse pensamento. Permaneça sempre curioso.
Não seja ingênuo sobre os julgamentos. Você não é o que acreditam que você é. Nunca julgue alguém se seu propósito não for o de ajudar ou sugerir soluções realistas o suficiente para eles tentarem. Mantenha sua curiosidade, mas evite o julgamento. O julgamento nos silencia e impede a plenitude da compreensão. Para ser honesto, as avaliações das pessoas baseiam-se em dados incompletos. Sempre que observo pessoas se comportando de maneira absurda, tola ou da pior maneira, eu me pergunto: o que está acontecendo com essa pessoa? É sempre mais fácil dizer do que fazer, julgar do que ser julgado. Mude sua atitude de julgamento para inquérito. Sempre se pergunte o que pode estar gerando aquela situação específica. Ninguém pode lhe condenar mais duramente ou cruelmente do que você mesmo. Esteja bem consigo mesmo. Perceba que mesmo com toda a dureza do mundo, ele ainda é belo. E se por algum motivo você não conseguir observar isso nos ambientes em que tem frequentado, antes de mudar de ambiente, tente mudar o ambiente com suas atitudes. Olhares de julgamento podem intimidar, mas um sorriso de compreensão desconcerta qualquer um. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu gostei e nos vemos no próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!